Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos ouvidos, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, São Padre Pio de Pietrelcina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma meditação a partir do tema que vocês rezaram e buscaram na Sagrada Escritura como inspiração para este nosso segundo reencontro das pessoas que vivenciaram os nossos acampamentos querigmáticos na década de 90, aqui na Paróquia Santana de Uruaçu, onde Dom José Chaves, na época, governava esta igreja e dava todo aquele apoio para esse trabalho que foi de extrema importância para a nossa Diocese de Uruaçu e para a igreja. Hoje, quando contemplamos o rosto de vocês, muitos já avós, nós podemos ter a certeza que todo aquele trabalho foi valoroso, cumpriu a vontade de Deus. Eu me lembro que a gente teve a inspiração de fazer alguma coisa com os jovens. Ninguém tinha um trabalho com os jovens. E a Vânia do Rui mais a Ana Maria Lemes foi pesquisar a comunidade Shalom, num tempo que não tinha internet, a comunicação era precária, e descobriu que a comunidade Shalom de Fortaleza realizava esses eventos. Então, por telefone, nós fomos conversando, e aí, com o apoio da Diocese, do Bispo, nós realizamos nossos acampamentos, que foram maravilhosos. E depois, esta experiência pioneira da Diocese de Uruaçu foi esparramando para todo o Centro-Oeste. Aqui nós realizamos duas coisas importantes na Paróquia Santana: o início desses acampamentos de jovens e depois a retirada da bebida alcoólica da festa, da padroeira, que foi a primeira paróquia, eu acho, talvez no Brasil, com apoio de Dom José, que era angustiado com essas festas regadas à bebida e a tanta coisa que contrariava aquilo que nós pregávamos na igreja. E eu tive a força de tomar a peito isso, com a ajuda do conselho e o apoio do bispo, num dia que eu fiquei até 1h da manhã tentando resolver o problema de um casal aqui na paróquia. E ao final eu perguntei para a mulher: mas com quem seu marido aprendeu a beber desse jeito que está acabando seu casamento? Com o padre na festa da igreja. Falei com Dom José: nós temos que tomar uma atitude. Então aqui nós tivemos essas duas experiências muito boas, que foi o início desse trabalho de acampamento com os jovens e a moralização da festa da igreja. Vocês são novos, vocês não lembram o que tinha nessas festas nossas. E eu me recordo que o clero me chamou, nosso clero era muito pequeno, me chamou sobre a orientação de Monsenhor Juarez, numa reunião aqui no seminário, eu cuidava do seminário também, para questionar essa atitude de tirar a festa e as danças da paróquia. Os padres me questionaram: você está colocando em risco a manutenção das nossas paróquias. Mas graças a Deus deu certo. Hoje a gente vê que isso é uma prática que se estendeu para todo o Brasil, já foi objeto da Conferência Nacional dos Bispos,
E a tristeza que nos dá que em alguns lugares estão tentando voltar a essa prática. Outro dia eu tive que entrar de sola numa paróquia da diocese, em que alguns desavisados começavam a retornar a essa prática abominável, uma prática pagã das nossas festas. Feitas essas considerações, esse tema que vocês escolheram, de Isaías 64:8, e no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila, quer dizer, o barro, da qual sois o oleiro, todos nós fomos modelados por vossas mãos. Que coisa linda, né? Aqui nos remete também à obra da criação de Deus, quando Deus modelou Adão do barro, soprou-lhe nas narinas o hálito vital, dando-lhe a condição de um ser vivente. Criou Eva, o jardim do Éden, extraordinário, a paz, a harmonia, obra de Deus. Mas acontece que o demônio já existia. E é sobre essa temática que eu quero falar para vocês, como que o inimigo, ele tem um plano de destruir aquilo que é obra de Deus. Qual é a obra mais importante que Deus fez no universo? A pessoa humana, criada à sua imagem e à sua semelhança. Então, o demônio, ele não tira férias, ele não dorme, e o demônio não tem alegria, porque a alegria é um dom, e ele não tem nada de dom. O demônio não tem nada de proveito nele. Então, a satisfação do demônio é interferir na harmonia da obra de Deus para destruí-la. E quando Deus vai nos modelando, fazendo de nós vasos maravilhosos, vasos que contêm as fragrâncias de Cristo, as bondades de Deus, é claro que o inimigo vai evitar todo esforço para quebrar esse vaso, para destruir esse vaso. Quantos que fizeram o acampamento e não vingaram? Quantos que tiveram até uma caminhada de santidade, mas depois acabaram refluindo desse caminho de paz, porque foram tentados e não resistiram às tentações e sucumbiram a essas misérias das intervenções malignas. Eu quero falar para vocês um pouco sobre isso, usando um pouco as palavras de Fulton Sheen, esse bispo da década de 70, nos Estados Unidos, que foi um fenômeno na pregação, grande homem, cujos livros são maravilhosos. Um homem que bebia na Sagrada Escritura a sabedoria de Deus e ajudou a construir muitos vasos. E os seus ensinamentos são imortais, como o sacerdote não se pertence e tantas outras obras, que agora não me falha a memória, eu tenho várias na minha biblioteca, que são maravilhosas, as obras de Fulton Sheen, inclusive os seus vídeos, que estão sendo recuperados, porque ele batia recorde na rádio e na TV americana. Audiência de 4 milhões de pessoas em tempo recorde, nos meios de comunicação tão precários daquela época. Já naquela época, Fulton Sheen dizia: no tempo presente não conseguimos perceber a ação do demônio. E ele nos explica isso. Imagina hoje, nesse tempo nosso em que as inervaduras da internet, essa coisa toda, permite a passagem das coisas de Deus, mas também uma interferência do demônio. E é muito importante a gente saber como age. Como age Jesus, que trava uma batalha contra o diabo pelas nossas almas. Porque interessa ao demônio roubar as nossas almas, escarnecer da obra de Cristo.
Se vocês entenderem isso, vai com certeza ajudá-los muito a lidar com o mal e a vencê-lo, para que esse mal não estrague o vaso do seu batismo. Porque o batismo é o dia mais feliz da nossa vida, como diz São João Paulo II, quando uma dessas repórteres lhe perguntou de súbito, qual o dia mais feliz da sua vida? Uma repórter mundana, pensando que o Papa ia responder, o dia que eu fui escolhido Papa, sei lá. Ele, em questão de milésimos de segundo, o dia do meu batismo. É o dia mais importante da nossa vida, é o dia do nosso batismo. Porque ali nós recebemos a marca indelével da eternidade. A marca de Deus, nem Deus tira a marca do nosso batismo. Se a pessoa vai ao inferno, vai como batizada. E o demônio conhece, porque ele tem um conhecimento ontológico, as pessoas pela marca do batismo. E o batismo é esse vaso onde a graça de Deus vai depositando as suas forças para que nós vivamos as virtudes em demodê nos nossos tempos. Dificilmente vocês vão escutar pregações sobre as virtudes, sobre os vícios, que a igreja tanto falou disso ao longo dos seus 2 milênios, os padres da igreja, a Sagrada Escritura. Como se fala pouco hoje daquilo que é o essencial e necessário para a nossa salvação. Se tergiversa em tantas outras bobagens, se leva as pessoas cada vez mais a uma contemplação do seu próprio narcisismo. A igreja não é para agradar a ninguém de nós. A igreja não é para agradar a mim. A igreja existe para agradar a Deus e nós na igreja. Nós não somos a igreja, nós somos os filhos da igreja. A igreja é o mistério de Cristo. Tanto que o pecado nosso, nossas misérias, não interfere na santidade da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Mas esse corpo místico de Cristo, ele é combatido pelo corpo místico do demônio, o mistério da iniquidade, que entra não somente nos leigos, mas nos religiosos e nós sacerdotes. O mistério da iniquidade, repito, ele não tem férias. Ele age 24 horas por dia. Então nós precisamos entender que nosso Senhor, ele trava uma batalha contra o demônio em favor de nossas almas. Isso é diuturno. Esse imperativo, essa luta de Cristo para nos salvar, para nos tirar das mãos do demônio. Como que Jesus aparece para nós antes de pecarmos? E como o demônio atua antes do nosso pecado? Como que isso acontece? É interessante pensar nesta realidade. Como Jesus se apresenta quando nós estamos a pecar? Muitas vezes ele apresenta na forma de uma proibição. Aparece como Cristo na cruz, barrando o caminho do pecado. Ele diz, minha carne foi crucificada, tua carne também será crucificada. Não siga esse caminho. Então nosso Senhor se coloca diante de nós, com este seu mistério desconcertante, porque o mistério da cruz, ele é desconcertante, mas ele, preste atenção, é a única resposta ao drama humano. Não é psicanálise, não é ideologia, não é autoajuda, nada dessas realidades, algumas podem até ajudar um pouco, mas somente o mistério da cruz, repito, é a resposta ao nosso drama, à nossa angústia.
Tanto é profundo esse tema que a igreja viu nascer congregações religiosas para promover a devoção à cruz. E no momento do nosso pecado, Jesus nos comunica como que com o seu mistério da cruz, e nos chamando: você também é chamado a ser crucificado na sua carne comigo. Não siga esse caminho. Ele se coloca à nossa frente. Então dizemos: mas então eu não sou livre. É o que muitos filhos de vocês falam para vocês. Ir para a igreja, ter religião é você perder a liberdade. É o que mais vocês escutam hoje. Que as nossas universidades, que esses institutos, inclusive esse aqui de Uruaçu, onde está cheio de ateus e marxistas, comunistas, que tiram a fé dos alunos, e coloca: o cristianismo é um peso, é uma escravidão, é uma corrente que tira a sua liberdade. E a pessoa então olha para Cristo, para o mistério da sua cruz, e diz: eu não sou livre. Como que eu vou ser crucificado com Ele? Porque Ele não permite me fazer o que eu quero. Cristo está na cruz esperando a nossa decisão. É assim que Ele apresenta antes do nosso pecado. Ele interpõe entre nós e a miséria da nossa carne, como esta cruz que nos massacra naquilo que é vil, que nós herdamos do pecado de Adão e Eva. Lembram da passagem bíblica tão maravilhosa da criação? Quando Adão e Eva, no jardim do Éden, Deus tinha dito: não coma desta árvore. E o diabo apresenta dizendo: ele está tirando a liberdade de vocês. Vença isso, coma. Vocês vão comer e vocês vão ser maior do que ele. Faça. E quando eles fazem, a atitude mais triste é aquela do desnudamento. Adão e Eva se sentem nus no jardim, tentam se esconder. E a porta do jardim se abre e eles são expulsos. E desde então a humanidade procura a porta perdida do paraíso. E Deus vai comunicando o seu amor ao longo da história, escolhendo o povo de Israel para nos dar a chave que abre a porta de volta ao paraíso, que é a cruz do Cristo. Que na árvore da cruz selou toda a maldição que entrara pela árvore da vida no paraíso. Nosso Senhor vem de Maria, a nova Eva, que nos trouxe o novo Adão. É esta a chave da nossa salvação, a cruz. Não tem outro caminho. E quantas vezes nós fugimos disso? Então o Senhor nos apresenta, diante das tentações deste mundo, com a sua cruz tremenda, profundamente libertadora. Mas como que o diabo se apresenta a nós antes do nosso pecado? Cristo se apresenta numa forma de proibição, mas e o demônio? Quando nós estamos prestes a pecar, a quebrar o nosso vaso, ele se apresenta com aqueles mesmos sibilar da serpente no paraíso. E Jesus chama isso de a voz do estranho, no capítulo 10 de João. Não se atormente. Ninguém acredita mais nessas coisas de igreja. Ninguém acredita em religião. Os tempos mudaram. Nós estamos na era moderna. O homem é independente. Você basta-se a si mesmo.
Fica preocupado não. Você tem direito de ser o que você quer. Se você quer entrar no mundo da prostituição, se você, homem, cansou de conviver com mulher e quer conviver com homem, se você, mulher, cansou de conviver com mulher, com homem, quer conviver com mulher, faça. Se vocês querem conviver sexualmente em grupo, faça-o. Por que temer isso? Por quê? Seja livre. Se você está angustiado, por que não experimentar a maconha, a cocaína, a pornografia? Todo mundo está fazendo. Você não precisa ficar diferente. Se todo mundo está usando as calças rasgadas, a roupa de imodéstia, por que você não usa? Por que você está com essas saias compridas, consagrando a Nossa Senhora, sendo escravo de uma mulher? Você não pode ser escravo de ninguém, você precisa ser livre. Você quer fazer laqueadura, vasectomia, você quer usar anticoncepcional, usar o DIU. Por quê? Todo mundo está usando. Você fica escutando a igreja. Mas que perca de tempo. Não perca tempo com isso. Não ligue para esses médicos que diz que drogas podem fazer mal ao cérebro. Viva a sua vida. Seja você mesmo. Todo mundo faz. Por que você não faz? Então essas ideias, o diabo vai colocando na nossa vida e diz mais. Mas isso que você está querendo viver, isso é coisa de 500 anos atrás, da idade medieval. Hoje nós somos modernos. Nós estamos no mundo novo. Você tem que ser você mesmo, você tem que ser livre. É assim que o inimigo fala. Ele está do nosso lado. Ele sopra no profundo da nossa vida para nos levar a quebrar o nosso vaso, a esquecer o nosso batismo, o desejo da santidade e a busca de eternidade com Deus. Então, resumindo, antes de pecarmos, Cristo parece ser o acusador que coloca para nós a cruz. Tome a sua cruz e me siga. Enquanto o diabo é o nosso defensor. Veja, antes de pecar, no momento antes de pecarmos, Cristo parece que nos acusa e o diabo nos acolhe. Faça. Ele nos defende. Porque Ele está do nosso lado. Do lado da nossa carnalidade, do nosso orgulho, da nossa ganância. Ele toma o nosso partido. Porque nós nascemos no pecado original e o batismo perdoa o pecado original, mas não tira a concupiscência que o pecado original deixou dentro de nós. Há uma inclinação permanente na nossa vida para essas realidades que não agradam a Deus. E depois que pecamos, quais são os papéis do demônio e de Cristo na nossa vida, depois do nosso pecado? Aí se inverte. Cristo é o nosso defensor e o diabo o nosso acusador. Agora o defensor é Cristo e o acusador é o diabo, o demônio. Então o demônio dirá: muito bem, você se satisfez. Agora você está preso ao pecado. Não conte comigo. Não posso te ajudar na sua depressão, em tudo que decorre do seu pecado. Não posso. É melhor você desistir. Eu sei que você se perdeu, se acabou. Que diferença faz agora? Então, a minha sugestão, diz o diabo,
é você continuar pecando. E aqui cumpre aquele preceito da palavra de Deus que diz: um abismo chama outro abismo. Continue pecando. Eu sei que você se corrompeu, você roubou, você caiu no mundo da carne. Com certeza você vai ser pego pela justiça. Será condenado em algum momento. Então o diabo suavemente nos leva à quebra do nosso vaso através da prática do pecado. Pecando, ele sai fora do jogo, nos acusa e nos despreza. Como fez com Judas. Judas poderia ter ido ao Salvador, pedido perdão a Jesus e certamente teria recebido o perdão. Mas Judas pegou uma corda, foi caminhando pelo chão frio. Quando ele viu que aonde ele tinha entrado, porque o demônio foi soprando: venda-o, você já cuida do dinheiro, você terá um tesouro, você poderá comprar um sítio, você poderá ter um bom recurso para viver bem a sua vida. Venda-o. Mas quando ele vende, o diabo fica espreitando. Quando ele vê Jesus que passa amarrado, acorrentado, ele sente um remorso, tenta desfazer o negócio, não consegue. Joga o dinheiro no chão na frente dos sacerdotes. Ninguém o apoia. E o diabo diz: viu o que você fez? Agora não tem jeito. Ele vai caminhando pelo chão frio, vendo as árvores secas. Cada noz, cada fruto nas árvores parecia ser olhos a vê-los com desdenho. Ele se sente ameaçado. Cada galho de árvore parecia ser um dedo que apontava para ele dizendo: traidor. Em seu desespero, parecia não haver nada mais a fazer senão suicidar-se. Essa é uma das razões pela qual o índice de suicídio está aumentando cada vez mais na nossa sociedade. Tudo fruto do desespero. Quando São Paulo diz aos romanos que o pecado tem um salário, tem um preço, esse preço é a morte. Enquanto que a vida em Cristo, na graça, é a eternidade. Isso é muito triste, porque qual a satisfação do demônio? Repito, destruir a obra de Cristo. A pessoa é levada a uma espécie de morte. Ele te leva a isso, mas depois ele sorri de você. Em um romance de Dostoiévski, Raskolnikov, um homem muito mau, diz à sua amada: Sônia, sabe o que vai acontecer com você? Você vai pular da ponte, ou enlouquecer, ou então vai cortar a garganta. Mas não foi o que aconteceu, porque Sônia pegou o Evangelho de João e começou a ler a narrativa da ressurreição de Lázaro. Então ela disse: eu posso encontrar a vida nova em Cristo. Esse é o caminho do desespero. A vida nova em Cristo passa pela cruz. Isso mostra o modo como nosso Senhor age depois do pecado. Por isso os nossos acampamentos eram feitos com tanto trabalho, mas tendo em vista trazer de volta a graça de Deus os que estavam descarrilhados nesses caminhos de pecado.
E Jesus age depois do nosso pecado como nosso defensor. Ele diz: vinde a mim vós todos que estáis cansados. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, da minha doutrina, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o repouso para as vossas almas. Veja que a beleza de nosso Senhor na situação mais dolorosa do pecado, que nos chama, que nos acolhe, que nos dá a condição de sermos perdoados pelo sacramento da confissão. Ele nos consola. Mesmo que vossos pecados sejam como escarlate, torna-se alvo como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Pobre e estranha criatura digna de dó, por que alguém te amaria? Como pudestes merecer a pior porção de barro entre os homens? Tu não sabes quão indigno de amor tu és. Quem amaria alguém tão ignóbil, senão eu, somente eu, disse Jesus. Quando a pessoa maltratada, ferida, machucada, arrebentada pela obra do mal, Cristo vem em nosso socorro. Porque, gente, presta atenção, o mundo das trevas que o demônio quer levar as pessoas, ele é um caminho largo, é um caminho de atrativos. E a princípio o pecador pensa que aquele caminho é plano, e não é. Dom José vai falar depois para nós sobre o filho pródigo. O filho pródigo percorreu esse caminho, vai daqui, vai dali, os prazeres, tudo que o mundo oferece. Você acha que está plano, mas ele está descendo, é esconso, é em declive. E quando chega no final, você cai na cisterna escura, e aquele que assoviava no seu coração, vai, faz, é tão bom, você é livre. Pobre desses ateuzinhos nossos, desses ignorantes relativistas. A hora que cai lá embaixo, na cisterna escura, só tem os demônios nos barrancos, sorrindo, gargalhando e debochando da alma. Você agora me pertence. Você é meu. Tudo aquilo que na tua infantilidade tu julgaste perdido, eu guardei para ti em casa. Levanta-te, segura na minha mão e vem. Só Cristo pode tirar da sarjeta. Isso é o trabalho da evangelização da igreja. Por isso a igreja aposta numa casa de recuperação, aposta na evangelização. Eu me lembro uma vez aqui em Uruaçu, mais algumas pessoas, nós fomos à boate Cisne Branco da Brecholina. 3 da tarde, na hora da misericórdia. Entramos lá para rezar. Você via as pessoas, homens da paróquia correndo, se escondendo, que o padre entrando lá, jovens, e as prostitutas sem saber. Eu vim aqui rezar com vocês. Uns correram, outros ficaram, e rezamos. Veja que de lá, naquela época, nós casamos depois na igreja, pelo menos uma meia dúzia de mulheres. A Brecholina, ela acolhia todos os filhos dessas mulheres que iam criando. Eu não sei se ela já é falecida. Ela tinha essa caridade de cuidar das crianças que nasciam. Mas, veja lá, a igreja, Nosso Senhor leva a gente lá, no olho do furacão do inferno, para tirar as almas. O que você fala para uma alma que está numa desgraça dessa? Deus te ama. Mas como? Aí o diabo entra do outro lado, não te ama não. Você vai, ama? Ele te ama. Ele não ama o seu pecado. Eu estou atendendo um grupo de homossexuais que sempre me procuram, que querem viver a santidade. Cansaram.
E em Brasília estamos com um trabalho muito bonito lá do padre Cristiano, o Encourage, que é essa pastoral que está surgindo no mundo todo da igreja para ajudar as pessoas que estão nesse mundo da homossexualidade e que cansaram desse pecado e que querem viver a santidade. Muito bonito. Muito bonito, porque quando a pessoa sente que a mão de Deus lhe toca e recupera o seu vaso, o seu batismo, isso não tem preço. Isso é a missão da igreja. É a missão nossa. Com todos aqueles que caíram. Então eles é chamado a sair daquele buraco e encontrar o caminho que leva à porta do paraíso. Só que o outro caminho, ele não é de descida, ele é aclive. É o caminho do Calvário. É o caminho difícil, que você tem que estar pulando as pedras, encontra animais peçonhentos, e você vai subindo, subindo. Veja a diferença do final dos caminhos. O caminho do pecado te leva à asfixia, a uma escuridão, a uma tristeza, a uma desolação, a uma morte interior, a um vazio, a um desespero. E o caminho de Nosso Senhor é o caminho do sacrifício, do jejum. E você vai enxotando o inimigo quando ele vem soviar no seu ouvido interior que esse caminho não presta. Quando você chega ao topo do monte, do caminho estreito de Cristo, é diferente da cisterna do demônio. Lá você não vê nada no seu diabo. Aqui você tem a noção da eternidade de Deus. O profeta Elias fez a experiência de Nosso Senhor no monte. Quando veio a calmaria, Deus está. Deus está passando. Ontem Dom José citou uma frase muito bonita de Santo Agostinho. Eu temo Cristo que passa. Não podemos deixar Jesus passar, é preciso pegar Cristo. Então o alto é a libertação, é a paz, é a visão de Deus, é a bondade. Então o nosso caminho é esse, ele é um caminho de ascendência, que implica carregar a cruz, ser hostilizado, ser incompreendido. Como isso é bonito. Essa linguagem do Salvador, depois que pecamos, ela é a linguagem da misericórdia. Nós estamos meditando sobre o que é diabólico. O diabólico quebra a unidade, destrói a família, destrói a pessoa. Eu não sei se vocês estão percebendo uma sociedade estranha que está surgindo. As pessoas não têm alegria com a sua imagem. Outro dia eu recebi uma pessoa toda coberta de tatuagem, ela diz, bispo, eu já não aguento mais. Chegou ao fim do poço. Eu sinto essas imagens me coçar o corpo. Aí você tem que evangelizar a pessoa. Ele vai ter que carregar no seu couro essas marcas. Perdeu-se a noção da imagem. Qual que é a melhor tatuagem? A do batismo, que marca a nossa alma para a eternidade. Essa é a marca nossa. Basta essa. Então essa escuta do demônio antes do pecado que te leva a uma falsa alegria que o pecado é bom. Agora na Inglaterra faz sucesso aquela rede de sorvetes e picolés. São 7 marcas com 7 pecados capitais. Me dá uma luxúria, me dá uma avareza. E assim, os jovens, debochando dos ensinamentos da igreja. Eu quero a luxúria, eu quero a avareza. Todos esses pecados, né? Hoje há uma propaganda do pecado. É bom pecar. Tem um filósofo, que me parece também é inglês, que ele tem
todo um discurso filosófico para justificar a alegria do pecado, o prazer de pecar. Eu gostaria até de saber como vai ser a morte dele, o final. É aquele momento em que você chega no ponto ápice do triângulo. Aqui embaixo você vai para cá, vai indo, a vida vai nos levando, até nos estreitar no vértice do triângulo. É o encontro seu com a sua miséria. Morte. Eu gosto muito de lembrar aqui a Basílica do Bonfim, em Salvador. Alguém conhece essa Basílica do Senhor do Bonfim? O Iva diz que anda, o Dom José também conhece. É uma igreja muito bonita. Na entrada daquela igreja tem duas obras de arte em óleo, direita e esquerda. Assim morre o pecador, assim morre o santo. O pecador é um homem esquisito, um quarto sombrio, uma mulher triste no pé da cama, o homem está a morrer. Chega o padre. Alguém falou, tem um moribundo, é um pecador público, é um ateu, um miserável. O padre chega ali, com o viático, com óleo para ungir, com o crucifixo. E quando ele vê o padre entrando de batina com esses elementos, ele levanta a sua mão torta, assim, uma mão esquisita, e afasta o padre. Com a mão direita ele afasta. Ele não quer os benefícios de Deus na hora da morte. E a mão esquerda dele cai entre a cama e a parede. E o diabo está debaixo da cama e pega-o pela mão e leva ao inferno. Triste fim do impenitente final. Aqui em Uruaçu tive 2 impenitentes, uma mulher e um homem, que não aceitaram a confissão e os benefícios de Deus na hora da morte. É horrível, para nós sacerdotes, Dom José deve ter encontrado muitos, mas é muito triste para nós padres, você ir ao encontro de uma pessoa que está a morrer, com o intuito de confessar essa pessoa, de dar absolvição, de dar a unção dos enfermos, de dar o viático para a pessoa e ela rejeitar. É muito triste. Do outro lado, assim morre o santo. Um homem num quarto bem claro, uma mulher piedosa rezando aos pés da cama. Um lençol branco cobre o enfermo, idoso, com o rosto de anjo. O sacerdote chega, ele acolhe o padre, recebe os sacramentos, fica com a cruz no peito. E quando ele comunga, ele vai fazer ação de graças. E ele levanta seus braços. E o anjo de Deus vem e pega-o pela mão e leva ao céu. Assim morre o santo. Qualquer um de nós pode percorrer 10.000 estradas ao longo da vida. E não faz diferença a estrada que você acolhe. No final dessas estradas, nós veremos 2 faces. No final desses caminhos. 2 faces. Do caminho esconso e largo, a face do demônio. O acusador, o escarnecedor. No final do caminho estreito da cruz e do Calvário, a face misericordiosa de Deus. A face arcana de Cristo. Enquanto a face do demônio é abominável. E qualquer um dos dois irá lhe fazer no fim de sua vida. Irá lhe dizer no fim de sua vida. Qualquer um dos dois. Se você na cisterna da condenação, o demônio vai dizer, és meu. No final do caminho do Calvário, da cruz, Cristo vai dizer, és meu. É a mesma palavra. Portanto, não brinquem com o mal, senão será presa do pecado e terás que ouvir esse és meu
das profundezas tristes e decepcionantes do inferno. Tem um teólogo que diz, não, o inferno não é fogo. Eu achei interessante ler essa parábola que ele diz. O inferno é como uma grande esfera de ferro, de aço, imensa, congelada a milhares de graus abaixo de zero. Que o inferno seria uma grande esfera gelada, congelada e dura, que não se move, não tem dinamismo. O inferno é essa tristeza, é essa realidade enrijecedora, que mata a alma, eternamente matando a alma. O céu, ao contrário, é a alegria, o dinamismo do amor que nunca termina. Agora eu vou dizer para vocês 3 pontos que nós poderíamos considerar como armas poderosas contra o demônio, sobretudo nesse tempo de nova ordem, tempo de comunismo, tempo de obscurantismo, tempo de paganismo, de todas essas misérias que nós estamos vendo, horríveis. 3 armas. Primeiro, o nome de Jesus. É um nome que o diabo não suporta. Pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome poderoso de Cristo. Depois, o sangue de Cristo. A invocação do sangue de Cristo nos liberta. Somos salvos pelo sangue do Redentor. Portanto, na tentação, invoquemos seu sangue. Sem o derramamento do sangue, não há remissão dos pecados. Por isso que todo martírio cristão, toda morte pela fé que acontece na igreja, é uma forma de associar o nosso sangue ao sangue de Cristo. Nas orações de exorcismo, quando a gente realiza o exorcismo, tem um momento que você faz uma oração invocando, pelo nome e pelo poder do sangue de Cristo, sai. O diabo não resiste ao nome e ao sangue de Cristo. E uma terceira é a devoção a Nossa Senhora. Pois no começo do livro do Gênesis, diz que a semente de uma mulher que viria a esmagar a semente de Satanás. Então é uma referência já à Virgem Maria. Eu posso falar isso das minhas experiências pessoais. Eu nunca termino uma reflexão sem me referenciar a Nossa Senhora. Nossa Senhora não é uma deusa, ela não ocupa o lugar de Cristo, mas ela, pelo poder da sua maternidade, pelo poder da sua imaculada conceição, ela nos leva a Cristo. Nossa Senhora é o terror dos demônios. Vocês sabem que muitas vezes nos terremotos, nos incêndios que se faz das igrejas, geralmente a imagem de Nossa Senhora fica intacta. É impressionante, é um sinal. A mulher vestida de sol do Apocalipse. Ontem eu dizia para alguém que estava usando o escapulário. Escapulário verdadeiro? É escapulário de ouro, de prata? Não, isso não é, isso é enfeite, isso é consumismo. O escapulário verdadeiro é de pano da cor da terra. Para nos lembrar que nós somos pó e ao pó havemos de voltar. O escapulário marrom, que você coloca debaixo do corpo e ele vai acabando com o tempo. Está aí. Minha mãe era devota do escapulário, tanto que a gente nascia, ela colocava o escapulário na gente. E minha mãe dizia, Nossa Senhora nos avisa, quando nós somos devotos dela, 6 dias antes da nossa morte, para a gente confessar, receber os sacramentos, para não ter que passar pelo purgatório, mas já ir direto ao paraíso. E eu me lembro direitinho, aí Dom José está lá com o dele. Escapulário. Verdadeiro, esse é o verdadeiro, que
Eu não gosto de dar bênção nesse escapulário de ouro, esse escapulário de prata. As pessoas eu vou dar a bênção, mas você vai comprar o verdadeiro. O escapulário não é para apresentar, não é para fazer vaidade. É para você lembrar que você é escravo de Nossa Senhora. E minha mãe, eu lembro direitinho, meu filho está chegando, eu preciso de confessar. José uma vez atendeu minha mãe. O Padre Juarez confessou, na semana da sua morte. Deu a comunhão. Quem é devoto de Nossa Senhora, nunca será presa do demônio. Porque Nossa Senhora combate o diabo. Assim como Eva cedeu ao demônio, Nossa Senhora é a nova Eva que combate o demônio diuturnamente. Nossa Senhora não tira férias, não dorme. Nossa Senhora diuturnamente intercede por nós. Por isso essas três armas são fundamentais. E nós somos católicos. A Igreja Católica possui todos os remédios necessários para a nossa salvação eterna. A gente vive nesses tempos difíceis em que querem nos roubar a igreja de sempre. Tem uma turma que quer estabelecer uma nova igreja, uma igreja ecológica. Dom José teve uma frase que rodou o mundo, que foi objeto até de comentário da Ana Paula Henkel, nos Pingos nos Is. O bispo não é feito para apagar incêndio das árvores da Amazônia, mas para apagar o incêndio do pecado nas almas. Isso é uma frase tremenda do nosso querido bispo emérito, que rodou o mundo para o alívio de muitos e outros que torcem o nariz porque querem uma igreja que não fala mais de alma, que não fala mais de salvação, que não fala mais de pecado, que não fala mais da moral, que não fala mais do poder da palavra como espada que divide a medula do interior das pessoas. Uma igreja para fazer a vontade da humanidade. Essa igreja é diabólica. Ela não é a igreja de Jesus. Eu não vou à missa para me sentir bem. A liturgia não é para agradar o meu ego. As coisas da igreja não são para nos satisfazer nas nossas emoções, mas é para nos dar a satisfação espiritual da minha comunhão com Deus, que é a renovação do meu vaso da fé. Uma igreja que quebra os vasos, ao invés de restaurá-los, essa não é a igreja de Jesus. Então nós estamos nesses tempos difíceis, e é muito doloroso quando você escuta as pessoas. Outro dia uma senhora, eu fui confessar, não sei aonde aí, o padre disse que eu não preciso confessar porque eu já tenho 75 anos, já sou idosa, eu não tenho mais pecado. E quem disse que velho não peca? Não é fácil você encontrar confessores, porque é a tentação do demônio. Olha, deixa eu dizer para vocês, tem um livro aí chamado Infiltrados. Quem tiver um espírito forte pode ler, quem não tem, não leia. É de um leigo, mas é apresentado pelo Dom Atanásios. Esse livro fala dos infiltrados na igreja, para destruir a igreja de dentro para fora. Leigos, religiosos, sacerdotes, que querem roubar a igreja de Cristo e colocar uma igreja humana. Não, nossa igreja não é para nos agradar, mas é para agradar a Deus. Católico não vai para a igreja para sentir bem, você vai para agradar a Deus. A igreja é para ser o elemento profético cotidiano, a meter o dedo na nossa ferida e dizer: muda de vida, ama mais, fuja disso, entra no caminho estreito. Essa igreja que querem, tem alguns livros aí que eu nem vou dizer para vocês, porque são livros muito pesados sobre isso, que não dá para vocês lerem, que relata as profundidades das inervaduras dessas realidades que brotam dos corações pecadores de dentro da igreja, inclusive leigos, que querem uma igreja que agrada o mundo.
Por isso que tem muita gente que diz, eu não gostei da homilia. Por quê? Porque a homilia mexeu naquilo que está manietando o seu coração. É claro que tem umas homilias por aí que a gente escuta que dá nojo. Homilias favorecendo comunismo, homilias que escarnece até dos valores cristãos. Eu vi na pandemia bispos criticar os jovens conservadores que estavam pedindo a comunhão, como que pode, nós somos de comunhão diária, agora nem no domingo nós não podemos comungar, por causa da tirania de governadores e prefeitos. E bispo dizendo, quem são esses jovens que ficam exigindo direito de comungar? Mas isso aí está no caminho largo, ele já está lá dentro da cisterna. Ele não está agradando a Deus. Certa vez alguém me ligou, Dom Adair, pelo amor de Deus, a igreja de Notre Dame está pegando fogo na França. Eu fui à França, não quis naquela igreja que eu não gosto, que ela é uma igreja que não honra Nossa Senhora, honra a Senhora França, que está lá acabando agora. Eu disse para ela, minha filha, uma hóstia consagrada vale mais do que essa igreja. Vai adorar o Santíssimo. Fica perdendo tempo com isso, não. Agora você negligenciar a comunhão eucarística? Não. Na minha diocese nós celebramos sempre, clandestinamente. Formosa, todos que têm o costume de comungar todo dia, um padre, nós organizamos um salão interno, com várias missas durante o dia, as pessoas entravam por uma porta estreita, que é a porta do céu, discretamente, e participavam da missa, que era celebrada várias vezes no dia, para as pessoas comungarem. Aos domingos, o povo me acompanhava pela rádio, nunca deixei de falar mal contra esse lockdown, essas besteiras, contra essas vacinas bestas também, que não é que a gente é contra a vacina, mas vacina. O povo me acompanhava na missa, e quando ia chegando já no Pai Nosso, o pessoal vinha de carro. Nós chegamos a ter mais de 300 carros passando na porta da catedral para receber o Santíssimo Corpo de Jesus. Aí os bispos me criticaram, mas isso é drive-thru. Eu não quero saber. O povo não pode ficar sem Eucaristia. Ficava eu e os ministros de um lado, do outro os carros iam passando e dando a Santíssima Comunhão. E a gente chorava por dentro de ver a igreja sendo invadida por uma ideologia globalista, comunista, imunda, que quer impor o controle. Teve uma tentativa da polícia me tirar de dentro da sacristia de uma paróquia, onde o padre tinha morrido com Covid, eu perdi um padre só, e eu vim para celebrar a missa 7º dia do padre. Então o Ministério Público mandou a polícia ir lá tirar o bispo, que não podia abrir a igreja. Eu disse, quem manda em abrir e fechar a igreja é o bispo. Não é tirania de governo, nem de... Aquela está ali, ela e a doutora Margarida, lá de Recife, uma grande amiga, irmã de Dom Vital, bispo de Limoeiro, meteram um processo, como é que é o nome do trem? Mandato de segurança contra o Estado de Goiás, para a diocese de Formosa não fechar as missas. Infelizmente, nós fomos derrubados pelo Supremo Tribunal, que é um puxado partidário hoje, que não cumpre a Constituição. Não cumpre. Nós não podemos ceder a esse sibilar da serpente. Isso é tudo sibilar de serpente. Perseguir a igreja. Entraram naquilo que é mais sagrado, a Santa Missa. Qual que é a perseguição do demônio? Tremendamente contra a igreja. 2 alvos, o sacerdócio e a Eucaristia. Que hoje muitos querem, não precisa mais de padre. Você elege uma pessoa, mulher ou homem na comunidade para celebrar a Eucaristia. Eles já não têm noção mais da Eucaristia como presença real de Cristo, nem do padre como alter Cristo. É um desprezo por aquilo que é mais caro à Igreja Católica. E tem gente dentro da Igreja Católica que concorda com isso.
São ideias que Dom José conhece, de teologia da libertação, há 50 anos atrás, bispos que já morreram, que defendia isso. Não, eu nem vou ordenar mais ninguém, porque vai chegar o tempo que não vai ter mais seminário, não vai precisar disso, a gente vai ordenar as pessoas na comunidade aqui para celebrar a missa. Não é assim. A igreja não é uma ONG, como dizia o Papa Francisco, a igreja não é um sindicato, ela não é propriedade nem do Papa e nem dos bispos. A igreja, a liturgia da igreja é propriedade de Cristo. Os sacramentos não nos pertencem, nós não somos donos dos sacramentos. Jesus é o proprietário dos sacramentos. Quando ele dá o sacramento do matrimônio, os noivos não são donos do sacramento. Nós somos depositários deste amor de Cristo que nos dá os seus sacramentos. E os sacramentos são armas importantíssimas na vida nossa para a nossa santificação. Então todos precisam preocupar com isso, com esse dom de Deus através do sacramento para a nossa santificação. Então essas três armas são importantes, e quando você pensar no demônio, no diabo ou em Satanás, não se deixe enganar pelo que você ouve dele nos meios de comunicação. Hoje quem escuta a Rede Globo está perdido. Tem cabimento. A Rede Globo é um lixo. Teve um bispo que teve a coragem de falar isso um tempo atrás aí. Eu aplaudi, um bispo, acho que lá do Sul. Você escutou a Rede Globo, você se torna uma pessoa dominada. Eu, graças a Deus, tem 4 anos que eu não vejo nada de Rede Globo. Nunca, na minha casa eu não ligo isso, nem aplicativo, nada disso tem. Porque é um canal de desinformação e de propagação do paganismo, do comunismo e de todas as misérias que coloca obstáculos de santidade ao nosso coração. O demônio é arqui-inimigo da cruz e o inimigo da vida disciplinada, da vida ordenada. Nós precisamos colocar ordem na nossa vida. Ele é o anticristo. Isso é o demônio, que quer quebrar o nosso vaso, que quer estragar a nossa vida. Nada mais. Compreendam isso e nunca se enganarão. Nossa Senhora do Livramento, livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.